Glória a Deus. Saúde a todos na paz do Senhor. Amém. Quantos nessa noite vieram para declarar que é carente, que é dependente? Quantos nessa noite vieram na consciência de que não podem perder essa presença? Aleluia. Glória a Deus. Amados de Deus, em primeiro lugar, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor da igreja, pastor Eliakim, sua esposa. Quero louvar a Deus pela vida de cada irmão aqui da cidade de Pacajus. Eu estava sentada ali meditando. Uma coisa bem interessante. Eu fico muito feliz, mas muito feliz. Sempre que Deus me dá oportunidade, quando vai chegando assim, final de novembro para dezembro, que eu vou ficando para as bandas aqui do nosso Nordeste. Eu acho tão bom, pastor. Porque passar o ano todo correndo dentro do aeroporto não é brincadeira não, viu? Meu marido está com quantos anos bem que se acompanha? 9 anos. Eu viajei 26 anos só. E 9 anos que ele está comigo. Mas todo dia ele pergunta assim a mim: vai parar quando? Vai parar quando? Ainda hoje ele perguntou: minha filha, você acha que vai mais para quantos anos? Aí eu vou por aqui enganando ele, sabe, pastor? Porque aí ele disse: rapaz, você completou 60 anos. Ele faz questão. Eu acho que ele estava esperando essa idade. Completei agora dia 11. Aí ele disse: você completou 60 anos, você vai parar quando? Mas, rapaz, Jesus é tão bom que tem me dado saúde. Não é toda mulher que tem a saúde que eu tenho, não. E olha que sou bariátrica, mas não é todo mundo que tem a saúde que Deus tem me dado. E quando eu me lembro do Deus que me tirou do vale da depressão, do Deus que me curou, e que disse: darei contigo um giro sobre a terra. Os teus pés pisarão em lugares que nunca pisaste. Irei usar a tua boca, irei salvar, curar e batizar, para que tu saiba que eu sou Deus. Então, é uma riqueza muito grande quando eu me lembro disso. Vale da depressão, fundo do poço, aonde ninguém, nenhum médico poderia me tirar. E desconfie, quando você chegar num consultório médico, o médico diz assim: vai tomar esse remédio pro resto da vida. Vai não. Vai não. Tem cura nesta noite aqui. Aleluia. Ele fez, Ele faz e Ele continuará fazendo. Amados, antes de entrarmos na mensagem, eu gostaria de divulgar, porque os irmãos ficam me cobrando, pedindo. E eu só ando com esse negócio pesado desse jeito porque o povo me cobra. Para quem não sabe, Jesus me tornou escritora. Não porque eu quis ser, mas porque Ele falou que queria, pronto. E o que eu acho bonito de Jesus é isso. Ele bota você até para ser o que você nem queria. E um dia, numa festa lá na cidade de Parnamirim, na hora do almoço, a irmã olhou para mim assim, no almoço. Por isso que tem gente que só quer ser usado por Deus, igual aquele homem que a Bíblia diz, né? Que ele pegou os guizos e fez aquele espalhafate, né? Jesus, para falar com a gente, não precisa de espalhafate, não. Jesus tem uma classe para falar com a gente. Pense como Jesus tem classe para falar com a gente, né? Aí tem gente que é igual aquele profeta falso lá, que pegou os guizos e ficou... Não. Aí um dia, numa simplicidade, na hora do almoço, de repente a irmã parou assim, olhou para mim e disse: irmã Aparecida, Deus vai lhe levar pelo caminho da escrita, porque é necessário que o que você fala seja posto em livro. E eu lhe vi numa tarde de autógrafo, assinando muito livro. E eu fiquei assim. Eu disse: irmã, eu escrevo uns artigozinhos para o blog do Ciclo de Oração, e a irmã que cuida do blog diz que gosta. O povo gosta, fica pedindo mais. Mas eu não tenho tempo não, irmã. Minha vida é muito corrida, ela tem tempo de escrever livro. Ela disse: mas Deus vai fazer. Não demorou, irmãs. Ela falou isso comigo quando foi dentro de mais ou menos 6... Não chegou nem a 6 meses. O telefone toca. Era uma editora de São Paulo dizendo: a gente tem assistido as mensagens da senhora no YouTube e a gente tem interesse em transformar as suas mensagens em livro. E a gente às vezes Deus promete uma coisa a gente, e na hora que aquilo chega, a gente fica fugindo daquilo. Mas Deus é tão interessante, quando Ele tem um projeto na vida da pessoa, é você fugindo e ele segurando, puxando. E eu disse: olha, é o seguinte, eu não tenho tempo. O pessoal da editora: eu não tenho tempo de escrever não, eu tenho uma vida muito corrida. E já estava me preparando para desligar. Quando ele disse: não, a senhora não entendeu. Eu tenho uma equipe que vai digitar cada palavra da senhora.
A senhora vai ter só que sentar no computador, conferir os parágrafos, acrescentar ou diminuir alguma coisa. A senhora só não lança o livro se a senhora não quiser. E foi aí que nasceu o nosso primeiro livro, esse aqui, Vencendo a Tristeza. Esse livro trata da história da personagem Leia, a única mulher da Bíblia que com 1 semana de casada ganhou uma rival mais nova, mais bonita, mais amada. E para completar o quadro da dificuldade, era a sua própria irmã. Mas o Deus de Leia fez essa mulher triunfar no cenário de rejeição. E o Deus dela é o Deus desta igreja. Nosso segundo livro é esse aqui, Intercessão, Clamor Necessário. Esse livro ele foi tema da minha monografia de bacharelado. Já estamos na 6ª edição. Esse livro é um verdadeiro biotônico para quem gosta de orar. E é o livro também para quem acha que ora muito, viu? Tem aquele povo que orou 1 hora, ele se sente o super-homem. Aí Jesus diz, mente nós tudinho. Quando chegou para os discípulos, disse, nem 1 hora. Ou seja, o mínimo, né? Então, quando a gente orar 1 hora, não vamos ficar achando que é muita coisa, não, que é o mínimo, né? Então, intercessão, clamor necessário, é um verdadeiro despertamento. Para você que está orando há muitos anos por uma causa e não vê resposta e já pensou em desistir, isso é humano. Mas esse livro é um verdadeiro biotônico. Amém, irmãos? Terceiro livro, esse aqui, Desafios do Chamado. Ele foi lançado agora em Mossoró. Eu lancei ele em maio, na América, porque ele chegou 2 dias antes de eu embarcar. E foi lançado agora em junho, aqui no Brasil. Esse livro eu trato do chamado de Abraão, o chamado de Moisés, o chamado de Samuel. E tem um capítulo inteiro falando sobre o meu chamado. Amém, irmãs? Os 2 primeiros livros já estão em 16 países e o terceiro já começou a viajar também. E se você quiser, no final, nós temos ali, meu esposo vai estar a posto para atender os irmãos. Amém? Para quem não sabe, qualquer um do meu material que você comprar, você me ajuda a ajudar. Eu sou a idealizadora e a fundadora do Projeto Moriá. Ele funciona na cidade de Governador, no estado do Rio Grande do Norte, e também em Mossoró, numa comunidade por nome do Canto do Amaro. Fora isso, a gente também abençoa obras e projetos que envolvem crianças em Gâmbia, Moçambique, Bolívia, Uruguai. E essa semana agora eu adotei mais um país, que é o país de Paraguai. Eu nunca trabalhei com departamento infantil, mas eu acho uma tristeza. A criança vem para a escola bíblica dominical e às vezes para dar um pirulito tem que adular o pastor a semana todinha para o pirulito sair. É uma vergonha, é ou não é? A Assembleia de Deus é rica, irmão. Sim ou não? É rica, a gente é rico. Aí o que é que a gente faz? A gente vai, abre o Projeto Moriá e dá todo domingo o almoço das crianças. Elas vão para a igreja aprender a palavra de Deus. A maioria delas que são atraídas são filhos de descrentes, recebem o almoçozinho e fora isso a gente cumpre, né, com uma ajuda significativa para a aquisição de material escolar. Fizemos campanha de tênis e campanha de Bíblia e dessa forma a gente ajuda os departamentos quando a gente, né, se instala ali naquela igreja. Amém? Livro do Êxodo, capítulo de número 33. Livro de Êxodo, capítulo 33. Qual é o tema da festividade de vocês? Não. Muito bem. Livro do Êxodo, capítulo 33. Foi essa porção que veio ao meu coração, do versículo 12 ao versículo 15, diz assim a palavra do Senhor. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém, não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu dissestes: conheço-te por teu nome, também achastes graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Versículo 14. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Aleluia, glória a Deus. Eu confesso aos irmãos que eu fiquei maravilhada, feliz mesmo, quando recebi o tema da festividade de vocês. Por quê? Porque no mundo tão alheio às coisas de Deus, no mundo tão competitivo, numa vida tão corrida, numa igreja que muitas vezes se apresenta apática, abatida, distante e rotineira,
Saber que ainda existe um povo que se preocupa com a presença de Deus é muito bom. Aleluia. Porque na verdade nós vamos ver que em toda a narrativa bíblica, a presença de Deus, ela não só apenas marcava território, mas ela fazia a diferença na jornada, na caminhada do povo. Nós encontramos no livro de Êxodo, quando Deus resolve avisar a Moisés que por causa da desobediência do povo e pelo que tinha acontecido no capítulo 32, que foi o capítulo onde eles elegeram um bezerro de ouro, Deus se ira e diz: a minha presença, eu não vou mais no meio de vocês, eu vou sair do meio de vocês. E a gente vai ver que no cenário bíblico, a presença de Deus no Antigo Testamento, ela era apresentada na Arca da Aliança. A Arca da Aliança era símbolo da presença de Deus. Era um símbolo da presença. E nós vamos encontrar lá no livro de 1 Samuel capítulo 4, quando a mulher de Finéias, ela engravida e ela tem um filho, na hora que Israel perde a batalha para os filisteus, na hora em que Eli está à beira do caminho, olhando, a Bíblia diz que o seu coração estava pesaroso, por saber que a arca de Deus tinha ido para a guerra. Nós encontramos quando o mensageiro veio e dá notícia a Eli. A Bíblia diz que ele cai, a história é bem conhecida, ele quebra o pescoço. E a Bíblia nos diz que a mulher de Finéias entra em trabalho de parto e aquela criança é chamada de Icabô, em outras versões chama Icabote, quer dizer, foi-se a glória. A glória se foi. E nos diz o texto que Eli temeu, Eli estremeceu. Não foi em ouvir que o povo estava perecendo, foi porque quando disseram a arca da aliança foi tomada. Por que foi tão impactante para Eli ouvir aquilo? Porque Eli sabia que independente do que acontecesse, enquanto a presença de Deus estivesse com o povo, não tinha perigo deste povo sair perdedor. Não tinha perigo do povo sair derrotado. Por quê? Porque a presença de Deus era a garantia não apenas de presença, não apenas de território marcado, mas era a garantia de vitória. Era Deus marcando presença e assinando vitória no meio do seu povo. Nós vamos ver que a Bíblia fala também da presença de Deus na consagração do templo. Quando a glória, que representa também a presença, quando Salomão ora e a glória de Deus no templo que foi erguido por Salomão enche o templo, lá no livro de 1 Reis, capítulo 8. E a Bíblia diz que a glória encheu o lugar a tal ponto que os sacerdotes nem podiam entrar. Por quê? Porque a presença de Deus é plenitude. A presença de Deus é resposta. A presença de Deus é refrigério. A presença de Deus é aval. A presença de Deus é descanso. A presença de Deus é alívio. A presença de Deus é veredito. A presença de Deus é certeza. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E a presença manifesta deste Deus tão grande, ela não é apenas um conhecimento intelectual. Um conhecimento não, eu sei que Deus existe e é um conhecimento intelectual da sua existência. Não, a presença de Deus não é algo somente no imaginário. A presença de Deus é sentida. Oh, aleluia. A presença de Deus é real. A presença de Deus é profunda. A presença de Deus é genuína. Aleluia. É ela quem transmite o que deste Deus, que não pode ficar apenas no imaginário. Ela transmite que este Deus é diferente de qualquer outros deuses que porventura venham ser levantados. Por quê? Porque a presença de Deus é a existência do seu poder e da sua santidade no meio do seu povo. Oh, aleluia. E aí nós encontramos um homem chamado Moisés, um homem que valorizava a presença. Um homem que quando foi chamado para uma missão, ele não foi dizer: Deus, eu acho que eu aprendi umas coisinhas lá na ciência dos egípcios, eu acho que eu aprendi algumas coisas da casa de Faraó. Não, ele se aniquilou a tal ponto de dizer: como irei a Faraó? E quando eles me perguntarem o que eu direi, Deus disse: diga apenas, o Deus eu sou me enviou a voz.
Deus dava a Moisés a certeza de que a sua presença não apenas marcaria território, mas a sua presença era a certeza de que algo iria acontecer no meio do povo. Oh, aleluia. A presença de Deus, ele é o diferencial no meio do seu povo ao longo de toda a narrativa bíblica. A presença de Deus jamais seria substituída. E aqui nós encontramos Deus fazendo uma proposta para Moisés. Eu não posso ir no meio do povo. Por que, irmã Aparecida? Porque o Espírito de Deus, ele não compactua com o coração dividido. Eu vou repetir para você entender. O Espírito de Deus, ele não compactua, aleluia, com o espírito dividido. Está na casa de Deus, mas está pensando no que poderia ter feito. Está na casa de Deus, é um pé na igreja, outro no mundo. Está na casa de Deus, mas está pensando em fazer o que não deveria. Não. Nesta noite é noite de coração rendido. É noite para quem veio buscar a presença. É noite para quem sabe que somente a plenitude dele é suficiente para a jornada. Oh, aleluia. Deus não tinha prometido a Moisés qualquer coisa. Deus disse: enviarei um anjo. Aleluia. Enviarei um anjo adiante de ti. E não só isso. Olha a proposta de Deus como foi significativa. Enviarei um anjo, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Vou mandar um anjo e ainda vai ter ganho de guerra. Você vai ter vantagem, Moisés. O anjo ainda vai dar vitória contra os inimigos. Imagine aí por um momento o pegar ou largar de Moisés. Moisés queria vencer os cananeus. Moisés queria vencer os heveus, os ferezeus, os gingazeus, os jebuseus. Mas o que estava em xeque aqui não é o que ele ia ganhar, mas o que ele iria perder. Ah, que assim. Qualquer coisa que te afaste da presença deste Deus é perda. Não tem ganho. É derrota, não tem vitória. É fracasso, não tem sucesso. Beba, surimite, que serebe. Parecia atrativo, mas não era. Quantas vezes Satanás chega no pé do ouvido do crente e diz assim: olha, vai dar certo. Bota só um pezinho para fora da linha que tá tudo certo. Depois tu vai lá e se ajeita com Deus, dá um jeitinho, Deus vai perdoar. Não é o que você tem possibilidade de ganhar, meu filho. É porque longe da presença dele não existe ganho, só é perda. Oh, aleluia. Eu gosto quando ele diz: enviarei um anjo, mas eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que eu não te consuma no caminho. E ouvindo o povo, a Bíblia diz, e ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se. Perder a presença de Deus é o quê? Mal notícia. Oh, aleluia. Ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se. Aleluia. E nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Eu gosto muito da versão NVT, quando diz assim: subam a terra que produz leite e mel com fartura, mas eu não viajarei no meio de vocês, pois vocês são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhar, eu vou destruir vocês ao longo do caminho. Quando o povo ouviu essas palavras severas, chorou e deixou de usar os seus ornamentos. A NVT diz que as palavras de Deus ao ouvido do povo foram severas e o povo chorou. Aí quando chegamos mais na frente, aleluia, a gente vai ver que o tempo todo Moisés tinha razão. Oh, aleluia.
A presença de Deus, ela é para ser buscada. A Bíblia nos diz em Êxodo 33:7 que Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento, a certa distância dele, e chamava aquela tenda, na versão NVT diz que chamava aquela tenda de tenda da reunião, na versão corrigida diz que era tenda da congregação, na NVI diz que era tenda do encontro, na NTLH diz que era tenda da presença de Deus. Mas uma coisa eu sei, é que se tem presença de Deus tem encontro, se tem presença de Deus tem reunião, se tem presença de Deus tem congregação. Tem presença. O povo parava para ver Moisés sair do arraial para ir para a tenda. Por quê? Porque aquela tenda não era qualquer coisa. Aquela tenda era o quartinho de guerra de Moisés. E todo crente que se preza, ele precisa de um quartinho de guerra. É o inferno se levantando e ele desce para lá. Porque lá é lugar de ele colocar durante a madrugada o armamento na pontaria do céu e dizer: eu não arredo o pé, Senhor, essa vitória é minha. Deus manda abrir um parênteses aqui. Quando Deus manda abrir esse parênteses é porque Ele tem uma palavra específica com alguém. Olha, mulher, quando tu entra no teu quarto de guerra e diz: estou eu chorando e clamando por este filho, até quando Deus nesta noite te diz: não sou eu, o Senhor, que te dou fortaleza, graça, autoridade, unção, ousadia. Maneja o equipamento que eu te dou no quarto de guerra e aguarde que por estes dias, no soprar do vento, vou marcar uma reunião com aquele moço, e dessa reunião ele não escapa sem conhecer a minha presença. Rabaia. Limite você. A presença de Deus é para ser buscada. Se você não sente desejo de ter mais dele, você está com algum parafuso solto. E nessa noite é noite de deixar papai arrochar os parafusos para você sair daqui tinindo. A presença de Deus é algo tão grande que no salmista, no Salmo 27, quando ele chega no versículo 8 e versículo 9, ele diz: quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face, não rejeite a teu servo com ira. Tu fosse a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Eu só tenho que buscar é o Senhor mesmo, porque tu és a minha ajuda. Eu só tenho que vir para os seus pés mesmo, porque tu és a minha ajuda. Oh, aleluia. A presença de Deus impõe respeito. Ela impõe respeito e reverência. Sabe aquele clube de fofoca que na hora que você chega, o povo, a radiolinha fecha. Você diz: meu Deus, o que é que estavam falando? Quando eu cheguei, parou. Presença de Deus na sua vida. O inferno identifica logo. Está chegando um crente com DNA do céu. Está chegando um crente que vem blindado por quem é grande. Presença de Deus impõe respeito e ela gera reverência. Eu me lembro quando minha menina era adolescente, que chegavam uns camaradinhas lá por casa. Sara mesmo uma vez chegou para mim e disse: mamãe, o que é isso? E rapaz que se aproxima daqui, tudo em tem medo da senhora. A senhora botou a cabeça no pescoço, o pescoço para fora do portão. Acho que nunca mais aquele rapaz vem aqui. É a cara da senhora, mãe, só pode ser. Eu disse: não, é porque tem alguma coisa de mantelado na vida dele. E ele sabe que eu carrego a presença de Deus. E eu dou ouvir a sé. A presença de Deus impõe respeito. A Bíblia diz: e aconteceu o quê? Êxodo 33. Saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava. Diga comigo: se levantava. Moisés saía para fora para ir para a tenda, o povo se levantava. Oh, aleluia.
Aí o texto diz mais: se levantava e cada um ficava em pé na porta da sua tenda. Diga comigo, se levantava e ficava em pé. E olhava para Moisés pelas costas até ele entrar na tenda. E aconteceu o quê? Entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Imagine aí, Moisés saindo fora do arraial, e quando ele ia saindo, o povo sabia que ele ia para a tenda do encontro, para a tenda da reunião com o papai, para a tenda da presença, para a tenda do veredito, para a tenda da resposta, para a tenda da busca, para a tenda do armamento celestial. Quando ele saía, o povo ficava em pé. E quando Moisés entrava, dá para você imaginar a cena? A coluna de nuvem descia sobre a tenda. Era como se Deus dissesse assim: fique aí de fora vocês, porque agora é eu e Moisés numa audiência. Tem crente que Deus marca encontro com ele, mas tem outros que Deus marca audiência. Eu gosto muito quando o salmista diz que Deus revelou os seus feitos aos filhos de Israel e os seus caminhos a Moisés. E qual é a diferença, irmã Aparecida, de feito e caminho? Feito é porque já está pronto, meu filho. Depois que está pronto, Deus mostrou para o povo a obra pronta. E caminho, Deus mostrou para Moisés o preparo. Deus mostrou para Moisés a construção do projeto. Deus mostrou para Moisés o passo a passo. Oh, aleluia. Quando chega no verso 10 do capítulo 33 ainda, diz: e vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, o povo se levantava e se inclinava, cada um à porta da sua tenda. Por que aquele povo se levantava? Por que aquele povo ficava em pé até quando a coluna descia e eles se inclinavam? É porque a presença de Deus, ela gera autoridade, ela gera reverência. Oh, aleluia. Pode estar o balaio de gato que tiver, mas na hora que chega um crente com a presença de Deus, a pessoa sente que o território ali não tem mais espaço para ser minado. Oh, aleluia. A presença de Deus, ela é atrativa. E não apenas é atrativa, ela também é sinônimo de intimidade. Oh, aleluia. Presença de Deus atrai, meu filho. Você olha para um crentezinho, pode ter somente aquela roupinha surrada, mas se ele tiver a presença de Deus, é gostoso de olhar para ele, é gostoso de olhar para ela. Oh, aleluia. Por quê? Porque a presença de Deus, ela é atrativa. Aleluia. Êxodo 33:11 diz assim: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo, e depois tornava ao arraial. Mas o moço Josué, filho de Nun, nunca se apartava do meio da tenda. Aí tem gente que fica sem saber por que foi que Josué foi sucessor de Nun. Sabe por quê? Foi sucessor de Moisés. Sabe por quê, meu filho? Porque ele era o único que ficava. A Bíblia diz que ele não se apartava do meio da tenda. Sabe o que é isso? Representa? É quando você vê alguém carregado da presença de Deus, você quer estar perto de quem está cheio da presença. Você quer estar perto com quem tem intimidade com Deus. Deixe a turma do corre frouxo para lá. Deixe a turma do garrancho para lá. Escolhe com quem gosta de presença. Se junte com quem ama a presença. Ande junto com quem celebra a presença. Josué não era besta não, meu filho. Agora tem muita gente querendo suceder Moisés. Fica envolvido nas picuinhas do arraial. Josué não perdia tempo com as picuinhas do arraial. Josué ficava no meio da tenda. No meio da tenda. No meio da tenda. Oh, Ravassuri, minha surica. Nesta noite eu abro um parênteses para dizer: a quem quer permanecer no meio da tenda, tem chamado, tem ministério, tem obra, tem revelação, tem intimidade. A presença de Deus, além de ser atrativa e ser sinônimo de intimidade,
Deus fez questão, chamou Arão e Miriam e disse: vem cá, vocês estão querendo se achar importante? Vem cá para uma conversinha de pé de orelha. Porque, meu amigo, Deus até deixa o camarada se amostrar por um tempo, mas na hora que ele chama para os carretéis, vem e fica, até ouvir tudo que ele tem para dizer. Aí Deus chega para Moisés, para Arão e Miriam e diz assim: escuta aqui, se há profeta no meio de vós, a eles eu me revelo, e eu posso falar com eles em sinais, em símbolos, mas não é assim com meu servo Moisés. Com os outros eu falo de uma forma, mas com meu servo Moisés, eu não falo com ele por figura, não. Eu não falo com ele por desenho, não. Eu não falo com ele sem ele entender, não. Eu falo face a face. Com ele eu tenho diálogo. Com ele eu tenho intimidade. Com ele eu sou o Deus que me revelo. Aí tem um bocado de crente bichado com a síndrome de Arão e de Miriam. Cuidado que ela saiu leprosa. Que fica olhando para aquele irmão, para aquela irmã, e diz: por que Deus só tem negócio com ele, não tem com ela? Vai perguntar para Deus, vai perguntar para Deus, vai lá, vai procurar saber, vai. Você é besta, rapaz. Aprenda a respeitar quem Deus resolve ter intimidade. Aprenda a respeitar quem dá espaço. Ele quer derramar da sua presença, mas a presença é para aquele que reconhece que precisa, é para aquele que reconhece que é dependente. Oh, aleluia. A presença de Deus é tão atrativa que lá em Atos 2 é uma das passagens que eu acho assim brilhantes para descrever o quanto a presença de Deus é atrativa. Nos diz o versículo 5 ao versículo 7 diz: e em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Ou seja, as nações estavam no Pentecostes naqueles dias em Jerusalém. Estavam ali representadas. E o texto é claro e diz mais: e correndo aquela voz, a voz de quê? Bocado de crente, cheio da presença, batizado, falando em língua. Um falando parto, outro falando elamita, outro falando grego, outro falando em hebraico, outro falando em aramaico. Aleluia. E diz mais o texto: correndo aquela voz, juntou-se uma multidão e estava confusa. Quem foi que chamou aquela multidão? Quem chamou a multidão? Quem chamou a multidão? Tem muita gente querendo lotar a igreja com pisca-pisca. Vai fazendo uns pisca-piscazinhos aí. Pode piscar a noite todinha. Com uns fumaceiros, uns malabaristas. Estou vendo a hora de botar uns palhaços andando naquelas bicicletas que só é uma roda. Querendo fazer do púlpito da casa do Senhor picadeiro de circo. Quem chamou aquela multidão no dia de Pentecoste? Presença, meu filho. Poder, meu filho. Graça. Espírito Santo derramado. Se ele estiver no meio do povo, as multidões serão atraídas. A Bíblia diz: e cada um os ouvia falar na sua própria língua. A gente quando viaja para o exterior sabe como é que é. A gente fica doido para sair fora da área de embarque, fora da área de vistoria do aeroporto, para poder chegar lá fora, porque lá fora tem quem? Um tradutor. Aí a gente se sente mais calmo, porque coisa ruim, irmã, pensa uma coisa ruim. Eu só vou para o exterior porque é chamado de Deus, senão não ia não. Aí tem um bocado de gente que pensa que eu sou doida para estar lá. Sou não. Eu gosto de estar aqui, que eu falo, vocês entendem, vocês falam, eu entendo também. Aí a gente quando sai fora daquela área de embarque do aeroporto, a gente fica tudo doido para chegar lá do outro lado, porque lá fora tem quem? Tradutor. Aí a gente se sente melhor. Quer tomar uma água, tem alguém para traduzir. Quer tomar um chá, quer tomar um café. Não fazer igual eu, já estamos no Suriname, nós com dinheiro, dentro de um hotel. E quando a gente pegava no telefone era só inglês. Quando chegamos lá para a mulher, lá num restaurante do hotel, com dinheiro para comprar uma água, a gente fazendo malabarismo com a mulher. A mulher queria servir para a gente uma dose. O sangue de Jesus tem poder. Felicidade na hora que eu estava nessa agonia lá, a irmã ligou, ela tinha me dado um chip lá da terra, me ligou. Eu disse: minha irmã, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, me diga como é que eu peço água aqui. Ela disse: diga water. Eu digo: water. Chique, fiquei de repente.
Por que é que eu estou trazendo o tradutor? Imagine o que era em Jerusalém. Pessoas de todas as nações. Chegava o alemão, tinha um crente falando em alemão. Chegava um inglês, tinha um crente falando em inglês. Oh, aleluia. Chegava um lá das bandas do idioma aramaico, tinha gente falando em aramaico. Se chegasse lá chinês, tinha gente falando chinês. O que era isso? Aonde a presença de Deus habita, a sabedoria está junto, meu filho. Oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como das revelações. A Bíblia diz: correndo aquela voz, juntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, diziam uns aos outros: pois que, não são todos estes galileus? Como é que estão falando a nossa língua? Deus pegou um bocado de galileu. É por isso que eu fico invocada com a turma que, porque tem um diploma, fica duro dentro da igreja. Porque faz um curso teológico, parece que engoliu assim, uma espada flamejante. Acaba de besteira, tu lá tem sabedoria. Sabedoria tem quem derrumou lá no Pentecostes, botou um bocado de gente que não sabia falar, para falar os idiomas daquelas nações tudinho. Aí tinha sabedoria, tem, sempre terá. Aí sim, para ele eu bato continência. Oh, aleluia. A presença de Deus é descanso e garantia para a jornada. Por isso que Deus fala para Moisés: irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Por que descansar? Moisés estava agoniado, meu filho. Moisés sabia que não tinha anjo. Mesmo a promessa do anjo indo na frente, mas não tinha anjo que fosse capaz de fazer o que a presença de Deus sozinha faria no meio do povo. Oh, aleluia. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Eu gosto muito de Jeremias capítulo 20, versículo 11. Quando ele diz assim: mas o Senhor está comigo, como um valente terrível. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos, como se não houvera prudentemente. Terão uma confusão perpétua que nunca se esquecerá. Jeremias está dizendo assim: comigo tem um valente terrível, e meus perseguidores ficam tudo confundidos, sem saber como é que eu saio do outro lado com a vitória na mão. E tem mais, eles ficam confundidos, e para eles tem, aleluia, uma perpétua confusão. A presença de Deus bota você para fazer umas coisas, meu filho, que eu costumo dizer, pastor Eli, aqui, que o crente que não tem uma veia de louco, ele tem um defeito de fábrica. Tem que ter. E como é que eu sei, irmã Aparecida? Na hora que você está lutando em oração, lutando em consagração por uma causa, quando de repente vem aquela veia assim de que você começa a declarar: no campo do impossível, você começa a declarar: eu verei, essa vitória é certa. É tanta gente dizendo assim: não vai vencer não, e você dizendo: eu vencerei, é questão de tempo. É tanta gente dizendo assim: não muda não, eu tenho promessa, Deus vai fazer alguma coisa. Deixa eu abrir aqui um parênteses, que quando eu abro um parênteses, Deus fala com alguém específico. Quando vai chegando o tempo de Deus na nossa vida, Deus começa a trabalhar, porque a Bíblia diz que Ele opera em nós o querer, o efetuar. Às vezes começa a trabalhar dentro já do querer, e depois Ele efetua. E eu trabalhava numa escola, eu sou professora aposentada, eu trabalhava numa escola, já estava readaptada na época. E eu sempre dizia para a minha vice-diretora, Rosilene, eu dizia: Rosilene, eu estou na obra, eu estou na escola, mas o meu coração está na obra. Há muito tempo que o meu coração não está mais aqui. E aí começou a chegar convites. Chile, Suriname, Bolívia. E uma coisa é quando você viaja dentro do país, outra coisa é quando você viaja para fora. Sempre eu adotava o seguinte: eu trabalhava extra, para mim ter dias extra na escola, para quando eu me ausentasse 2 dias, 3 dias da escola, eu já tinha pago antecipado. Mas se tratando de viagem do exterior, geralmente é uma viagem que demora semana, 10 dias, às vezes até mais. E eu me lembro que eu tinha uma licença prêmio para tirar. E eu tinha aquela licença prêmio para tirar, e a história era uma só na escola.
Oh, mas menino, você achar que vai tirar licença prêmio, irmã Aparecida, tira não. Eu já tá com 6 anos que eu tenho entrada minha não sai. Já tá com 5 anos que eu dei entrada minha não sai. Mas eu gosto muito de Jeremias capítulo 20, quando diz que o Senhor está comigo como um valente e terrível. E se eu creio que o valente e terrível está comigo, eu creio que ele vai na minha dianteira. Fui para Natal e quando cheguei em Natal, lá na repartição do Gaddafi, quando cheguei na sala do protocolo, eu fui dar a entrada na minha aposentadoria, mas antes eu tinha que gozar minhas licenças prêmios. E quando cheguei lá que dei a entrada, eu disse para a menina: minha filha, eu tenho umas licenças prêmios, eu preciso tirar essas licenças breve, porque eu tenho umas agendas fora do país, eu preciso ir. Ela disse: bom, a sua aposentadoria a senhora deu entrada, agora essa licença prêmio, eu vou ser bem sincera para a senhora, vai ficar na sua pasta para um dia que eles resolver abrir o processo, ele lhe conceder. Talvez quando eles for abrir, a senhora já esteja até aposentada. E eu disse: minha filha, eu não posso esperar esse tempo. Ela disse: bom, o que eu posso dizer para a senhora, eu vou tirar aqui um papel que ela chama lá de espelho, e a senhora vai lá naquela sala do Gaddafi, e quando chegar lá, a senhora fala com a menina lá, mas eu sei que elas vão dizer exatamente o que eu estou lhe dizendo aqui. E eu deixei meu esposo e disse: meu filho, fica aqui na sala do protocolo. E eu saí pegando aqueles corredores lá na Secretaria da Educação lá do estado do Rio Grande do Norte. E quando eu saí naquele corredor, a primeira coisa que me veio à mente: Jeremias 20, o Senhor está comigo como um valente e terrível. E eu saí pelo aquele corredor com um papel na mão, eu dizendo: o Senhor está comigo como um valente e terrível. E entrando naquele corredor, passando pelas outras salas, em procura da sala onde ela mandou eu ir, e eu dizendo: o Senhor está comigo como um valente e terrível. O Senhor está comigo. Quando entrei numa sala, era 6 birô de um lado, 6 birô do outro, as mulheres tudo de cabeça baixa trabalhando, eram as pilhas desse tamanho de processo, e eu com papel na mão. E eu fui passando, quando eu fui passando no birô, de repente o Espírito de Deus, quem? A presença. De repente Deus me travou. Quando Deus me travou, eu pego o papel aqui e faço desse jeito assim, coloco em cima do birô e digo: minha filha, é o seguinte, eu estou com agenda no Chile, Suriname e Bolívia, e eu estou precisando das licenças prêmios para mim poder ir viajar e voltar com calma. E eu estou crendo que Deus vai usar um instrumento. O instrumento é tu crê? Só faz isso, meu filho, quem tem veia de doido. É por isso que eu sou apaixonada pela presença, porque a presença dá a gente uma ousadia de café que ninguém dá. Na hora que eu botei em cima do birô, eu não tinha nem olhado no rosto dela. Na hora que eu botei, eu disse: eu estou crendo que é tu crê? Ela levantou os olhos, olhou para mim e disse: eu creio, porque há muitos anos atrás eu estava passando uma grande luta, e o instrumento que Deus usou para falar comigo, e tudo que falou cumpriu, foi a senhora, e agora é a hora de eu chegar junto. Tem papel sendo desengavetado. 2026 vem aí. Chama pastor Eliakim para fazer o culto de ação e graça. Vai ter assinatura de gente grande em papel de pequeno. Ele olhou para mim e disse: quando é que a senhora viaja? Eu disse: quinta-feira da próxima semana eu tenho que ir para o Chile. Ela disse: vá e não olhe nem para trás. Na quarta eu publico uma. Quando terminar essa, pode me ligar que eu publico a outra. E a senhora vai usufruir tudinho até o dia da sua aposentadoria. A senhora não precisa mais voltar na escola. Dá para você bater quem está do seu lado e dizer: é Ele, é a presença do valente terrível, é a presença do valente terrível. Oh, aleluia. A culpa afasta o homem da presença de Deus. O pecado leva o homem a fugir da presença de Deus. Aleluia. Mas diante dessa presença, até a terra estremece. O salmista no Salmo 114, versos 7 e 8, ele diz: treme terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu o rochedo em lago de água e o seixo em manancial. Da rocha ele fez lago de água, e da pedra fonte. Da rocha, aleluia, ele fez lago de água, e da pedra fonte. Está orando por coração de pedra? Está
está orando por coração de pedra? Na presença dele é a plenitude de alegria. O salmista no Salmo 16, verso 11, ele diz: far-me-ás ver a vereda da vida, e na tua presença há abundância de alegria, e na tua mão direita há delícias perpetuamente. A presença de Deus era sinal de autoridade no meio do seu povo. Aleluia. Quando Israel saía, Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã, Balaque, filho de Zippor, todos os reinos sabiam que quem marchava no meio daquele povo não era um Deus como Astarote, não era um Deus como Baal, não era um Deus como Quemos, não era um Deus como Moloque. Aquele Deus marcava a presença dele durante o dia na coluna de nuvem, durante a noite na coluna de fogo. Durante o dia na coluna de nuvem, durante a noite na coluna de fogo. Durante o dia na coluna de nuvem, durante a noite a coluna de fogo. No livro de Josué, capítulo 1, Deus chama Josué e diz assim, versículo 5 e versículo 9: ninguém se susterá diante de ti. Sabe o que é susterar? Ninguém vai se sustentar. Se quiser dar uma de duro, eu derrubo, mas diante de você não fica. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, não se espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E aqui eu abro um parêntese. Que geração de crente Nutella é essa? Estou triste. Fulana fez um comentário no Instagram, tô achando que é comigo. Eu estou triste. Fulana, ela fez um desabafo no Facebook. Aquilo foi uma indireta. Tu vai viver à custa disso, é? Tu vai dar ibope para isso aí, é? Enquanto você não entender que para o inferno ninguém dá ibope, você não prospera. Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Enquanto você não entender que para o inferno ninguém dá ibope, você não prospera. Irmã Aparecida, é porque uma cara feia pro meu lado, porque ela só tem aquela. Tu é crente, batizada com o Espírito Santo, lavada no sangue de Jesus, foi transformada no pé da cruz. Aí está preocupado com quem faz cara feia. Oh, aleluia. Deus chega para Josué e diz: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Aí tem crente todo cheio de não me toque, porque fulano não chamou, porque fulano não apresentou, porque fulano fez isso. Ai, eu estou tão magoada. Ô poço de mágoa, em nome de Jesus, receba a presença. Eu estou triste, ó poço de tristeza, em nome de Jesus, receba a presença. Eu estou abatida, ó poço de abatimento, em nome de Jesus, receba presença. Oh, aleluia. Era nada mais, nada menos do que Deus dando para Josué aquilo que todo crente precisa. Sabe o que é a certeza que todo crente precisa? Se Deus for comigo, pode juntar a tropa do inferno. Eu passo. Oh, aleluia. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Não te mandei eu, tão somente esforça-te. Aleluia. Não pasme, nem te espante. É um bocado de gente pasmado, espantado. Não, porque não me chamaram, fizeram o vocal e deixaram eu de fora. Tu tá querendo uma vaga no The Voice? Para querer ser amostrada desse jeito, só querendo aparecer na tela. O importante não é quem canta, quem deixa de cantar, quem prega, quem deixa de pregar.
quem veio, quem deixou de vir. O importante é que quem estiver, esteja diante da presença. Levando a presença, caminhando na presença. Oh, aleluia. A presença de Deus, aleluia, ela nos torna rendidos. Quer ver um crente bonito? Ele seja cheio da presença de Deus. Você pode chegar lá naquela casinha, lá onde o vento faz a curva, casinha de taipa. Pode ir lá não ter riqueza, pode até não ter nem sequer uma geladeira, alguém não pode. Mas se lá tiver uma crente cheia da presença de Deus, é bom demais ir lá, homem. É bom demais tomar um copo d'água, uma xicrinha de café lá. Oh, aleluia, glória a Deus. Atos 10:33. Olha o que Cornélio manda dizer: e logo mandei chamar-te, e bem fizestes em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Cornélio se rendeu porque sabia, aleluia, que estava na presença de Deus. A presença de Deus, ela muda situações, ela muda cenários, aleluia. Livro de Juízes, capítulo 5, versículo 4 e 5. Eu gosto muito do cântico de Débora, quando ela diz: ó Senhor, saindo tu de Seir, caminhando tu desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, as nuvens derramaram água, os montes se derreteram diante do Senhor e até diante do Sinai, do Senhor Deus de Israel. Terra mudou, aleluia, estremeceu, céu, aleluia, gotejou, nuvem derramou água, montes se derreteram. O que é isso? Aqui a Bíblia está dizendo, Débora no seu canto diz: Senhor, quando tu saísse de Seir, o quadro mudou, a rota foi outra, as nuvens começaram a ficar carregadas de água, se deslocaram para o ribeiro de Quizon. Ei, deixa eu dizer uma coisa: quando Deus quer dar vitória para um crente, ele estando na presença de Deus, ele começa a mudar situações e cenários. Mas uma coisa é certa: montes gotejam, terra estremece e nuvens derramam águas, montes se derretem, mas ele faz o que tem que ficar feito. O que mais poderíamos dizer essa noite sobre a presença? Pastor Eliakim, isso é tema para uma vigília. A noite todinha. Cada pregador não pode fugir do tema. Tem tanta coisa aqui que não vai ser abordada hoje de noite, mas amanhã tem mais. A presença de Deus é terror. Terror para os nossos inimigos. Terror. Camarada está lá todo empoleirado, mentindo que é uma maravilha. Quando chega um crente cheio da presença, porque aonde o céu se manifesta, o inferno tem que engatar marcha ré. Eu vou repetir para você entender o que Deus está tratando conosco aqui. Aonde o céu se manifesta, o inferno tem que engatar a marcha ré. E não adianta querer engatar marcha de força, não. Se tiver turbinado pelo inferno, é ré. É ré. É ré. Irmã Aparecida, que mistério é esse? Se tiver turbinado pelo inferno, é ré. Marcha de força é para quem está direito na presença de Deus, meu filho. Marcha de força é para quem é fiel. Marcha de força é para quem tem um coração no Deus da obra e na obra de Deus. A presença de Deus é terror para os nossos inimigos. Eu gosto muito desses versículos aqui. Êxodo 23 e 27. Enviarei o meu terror diante de ti, desconcertando todo o povo por onde entrares, e farei que todos os teus inimigos te virem as costas. Irmã Aparecida, Deus gosta de tocar terror, gosta. Gosta. Deus, quando pega uns camaradas assim duro que nem Faraó, ele toca terror. Quando eles pegam um camarada assim que nem Sisaque do Egito, ele toca terror. Que nem ele pega um camarada assim que nem Nabucodonosor da Babilônia, olha o terror, vão enviar só um anjo. Terror. Matou tudinho. Matou ou não matou? Terror. Oh, aleluia. Tem crente que já começou a entender o que Deus está tratando aqui.
Segundo Crônicas 14:14 diz assim: e feriram todas as cidades dos arredores de Gerá. Por que eles feriram? A Bíblia diz: porque o terror do Senhor estava sobre eles, e saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Não brinque não, meu filho, que quando Israel saía para o meio da guerra, está na Bíblia, os filisteus disseram: ai de nós, quem poderá ficar diante desse Deus? Está escrito ou não está? Terror. Terror. Irmã Aparecida, o que é que eu faço naquela situação, naquele inimigo tão feroz? Minha filha, ore com calma. Diga só assim: Senhor, toque o terror lá. Senhor, não sei como, mas toca o teu terror. Ah, que é. Irmã Aparecida, se ela tem uma maneira doida de crer, minha filha, ou eu creio ou morro. Ah, nossa. Gênesis 35:5. E partiram. Está escrito. E partiram. E o que mais? E o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Se você chegar em Êxodo 23:23, terror. Segundo Crônicas 14:14, terror. Gênesis 35:5, terror. Irmã Aparecida, o que mais? Eu passava a noite todinha falando só do terror. Deuteronômio 2:25. Neste dia, era Deus falando. Agora, porque a gente tem muitas vezes uma visãozinha de um Deus açucarado, né? A gente gosta de um Deus assim com gosto de pirulito, que é a gente errando e ele botando pirulitinho na nossa boca. Que quando vê uma pregadora assim, que tira o pirulito da boca do povo, aí fica um bocado de gente atrás do pirulito. Tem pirulito nem hoje nem amanhã. Ah, que é. Neste dia, era Deus falando para Israel: começarei a pôr um terror e um temor de ti diante dos povos. Eu quero que vocês sejam terror e temor. O povo vai saber que vocês são terror e temor. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Começarei a colocar diante de ti e diante de todos os povos que estão debaixo do céu. Aonde vocês passar, os povos que estão debaixo do céu vão saber que vocês é terror e temor. Oh, aleluia. E os que ouvirem a tua fama, até quem ouviu, o que é que a Bíblia diz? Tremerão diante de ti e se angustiarão. Sabe o que é que Deus está dizendo? Israel, eu vou fazer com vocês uma coisa tão especial, que vocês vão ser terror e tremor para todas as nações que estão debaixo do céu. E tem mais: aqueles que ouvirem a tua fama, aleluia, tremerão diante de ti e se angustiarão. Irmã Aparecida, foi Deus? Foi tanto Deus que quando chegou lá em Josué capítulo 2, a Bíblia diz que quando Raabe colocou os espias lá nas canas de linho, o que Raabe diz? Nós temos ouvido o que o seu Deus fez a Senhor, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã. E ao ouvir isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, porque na verdade reconhecemos que o vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. É terror. Fica de pé. É terror. Aleluia. Eu vou orar nessa noite para Deus tocar terror. Você crê no Deus da presença? Após olhe para quem está do seu lado com olho de profeta. Diga: o Deus da presença é o Deus do terror. O Deus da presença é o Deus do terror. O Deus da presença é o Deus do terror. O Deus da presença, meu irmão, é o Deus do terror. É o Deus do terror. É o Deus do terror. Eu não sei onde é que ele vai tocar terror não, mas eu vou orar e ele vai tocar, porque eu estou crendo. Ou creio ou morro. Quem está crendo comigo? Segura a mão, porque lá vem chumbo do céu. Maravilhoso Deus, Pai de bondade, na autoridade do nome de Jesus, mediante a tua palavra, tu que disseste para Israel que ia tocar terror e tremor diante deles. Ah, Pai, nesta noite nós estamos de mãos erguidas. Eu não sei como tu vai trabalhar, mas eu sei que tu trabalha. Ele trabalha. Ele trabalha. Vai dando glória porque ele está trabalhando. Ele trabalha.
Ai, vai tocando o terror onde precisa, Senhor. Destronda o soberbo, abate o exaltado, aniquila o levante. Rebaço, que toda ferramenta preparada contra a vida dos teus servos seja aniquilada, porque é o terror de Deus que vai entrando agora. É o terror do Senhor, é o terror do Senhor. É o Deus da igreja, é o Deus de Israel, é o Deus dos crentes, é o Deus da presença. Entra com providência, Senhor. Entra com providência, Senhor. Vai fazendo maravilhas, porque Tu és Deus de maravilhas. Queremos ouvir falar nos cultos de ações de graça como Ele tocou o terror. Queremos ouvir mulheres contando no ciclo de oração como Ele tocou